Eu acho que é aqui. Já começou gravando. Então, boa noite, professora Cristiane, boa noite a todos. Nós vamos dar início, então, à nossa palestra, tão esperada e solicitada por tantos alunos. A professora Cristiane vai falar sobre a Emenda Constitucional 103. Eu sou a professora Lourdes, que sou a coordenadora do projeto, né, de ciclo de eventos de extensão. E, assim, professora Cristiane, é uma honra para a gente contar mais uma vez com a sua participação. E a professora, ela tem um currículo, assim, imenso, doutora, mestre. Assim, eu deixo, assim, que você se apresente, Cristiane, por favor, e dê início, então, à sua fala. Obrigada a todos, mais uma vez, obrigada, Cristiane. Boa noite a todos e todas, é um prazer imenso estar aqui. Na verdade, eu já estive na UF em 2017, foi uma alegria imensa, foi um momento muito especial. Só um minuto, está dando uma interferência de som. Perfeito, só um instante, é o meu. Será que é? Eu agradeço a Lourdes, ao carinho que estou sendo recebida aqui. É muito bom, claro que a gente queria estar presencialmente, mas nesse momento também nós podemos agregar pessoas de fora, de muito longe. Então, boa noite a todos e todas. Eu fico muito, muito feliz com o convite e de estar aqui nessa casa novamente. Meu nome é Cristiane Mussi. Eu sou mestre e doutora em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, moro no Rio de Janeiro, mas eu não tenho sotaque de carioca, vocês podem perceber. Eu já treinei, mas eu não tive êxito, não tive sucesso. Já há 12 anos aqui no Rio de Janeiro e ainda assim. Eu dou aula na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Nós temos um campus lá em Nova Iguaçu, eu sou chefe do departamento. Eu também sou coordenadora científica da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, ocupo lá a cadeira de número 8, sou parecerista, autora de livros, inclusive, depois eu mostro que eu tenho um livro atualizado de Direito Previdenciário, e eu sou péssima para fazer marketing, tem até um cupom de desconto e eu esqueço de divulgar aos alunos, mas enfim, é um prazer imenso, eu espero que todos possam aproveitar um pouquinho da palestra, que gostem, e eu estou disponível também depois para perguntas, se quiserem mandar aqui no bate-papo, se quiserem interromper, do jeito que vocês preferirem, tá bem? E aí eu vou começar, então, falar um pouquinho aqui da Previdência Social, do contexto que levou a essa reforma previdenciária. Na verdade, reforma previdenciária a gente tem quase todos os dias, né? Nós não temos só por meio de emenda constitucional, nós temos diversas leis ordinárias, decretos que vêm muitas vezes extrapolando sua função, que seria apenas regulamentadora, e aí vem um decreto, como veio ano passado, no dia 30 de junho de 2020, vem um decreto surpreendendo todo mundo, a comunidade aqui do direito previdenciário, e às vezes o decreto, ele não só regulamenta, ele acaba interferindo numa área que não é dele, né? Criando, extinguindo direito, e aí vem os previdenciaristas de plantão brigando pelas causas previdenciárias. No direito previdenciário, então, a gente vive fortes emoções todos os dias. Por que fortes emoções? Porque é mais ou menos assim. Dormiu, acordou, a previdência mudou. Então, é mais ou menos assim que a gente vive todos os dias. Porque a gente não sabe. E durante esse período de pandemia, nós também tivemos que
nos adaptar, porque surgiram questões, por exemplo, o segurado que precisava fazer uma perícia presencial e a perícia ficou suspensa, a questão da prova de vida. Então, reformas previdenciárias a gente sempre tem. Mas nós temos uma, que é objeto da nossa palestra de hoje, que veio com a emenda constitucional 103 de 2019. Essa reforma é conhecida como a grande reforma da Previdência Social. E por que a grande reforma? Porque ela foi muito impactante. Ela foi mais impactante que a emenda constitucional, né, a reforma trazida pela emenda constitucional número 20, de 1998. Ela foi mais impactante que a reforma trazida pela emenda constitucional 41 de 2003. E foi a que passou mais rápido. Essa também foi uma questão que a gente ficou, eu mesma não apostava, eu não imaginava de forma alguma a rapidez com que passaria uma reforma como passou essa reforma da Previdência. Para vocês terem ideia, a reforma da emenda constitucional 20 de 98, eles ficaram anos discutindo, e vai texto, e volta texto, e vai texto, e volta texto, e em 2019 foi apresentado um texto em fevereiro, em outubro estava já aprovado, e foi publicado em novembro. Então, a gente teve uma publicação aí no dia 13 de novembro de 2019. E o texto, ele passou por poucas modificações, o texto original. Poucas modificações perto do que nós, da área previdenciária, imaginávamos que teria. Então, nós imaginávamos que metade do texto, eles colocaram uma reforma bem agressiva, mas para ficar pela metade, era o que a gente imaginava, mas nós imaginamos errado. Né? E por que nós precisávamos de uma reforma previdenciária? Então, vamos lá. Essa palestra, ela não tem cunho ideológico, ok? Porque se eu for reclamar de alguém que fez reforma da Previdência, eu vou reclamar de todos os governos. Eu vou começar por aí. Porque a gente teve reforma no governo Temer, a gente teve reforma no governo Lula, a gente teve reforma no governo Dilma. O Temer foi o que menos conseguiu fazer alguma coisa aí na área previdenciária, porque, na verdade, teve a intervenção federal no Rio de Janeiro e paralisou, mas ele estava com o texto pronto. E aí veio a reforma do governo Bolsonaro. Então, não é uma reforma de cunho ideológico, porque é o que eu falei, na área previdenciária, sempre nós teremos mudanças. E nem sempre mudanças que a gente gosta, né? Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer mestrado no direito previdenciário, sabe aquela aula de choque? Que você entra toda feliz, passou no mestrado em direito previdenciário, naquela época, especificamente em direito previdenciário, só tinha na PUC de São Paulo. Eu entro assim, a primeira coisa que eu ouço é: vocês fiquem tranquilos, porque na área previdenciária, reformas sempre virão. Mas só que eles falaram, não foi reforma sempre virão, dias piores sempre virão. Então, eu cresci com meu pai falando, fica tranquila, filha, dias melhores virão. E aí, na reforma da Previdência, na área previdenciária, eu ouço, não, fica tranquila que dias piores virão. Então, em regra, as reformas da Previdência, elas acabam atingindo o trabalhador. Por quê? Por que direito previdenciário? Quando nós falamos em previdência social, nós falamos de prevenção. Você é previdente? Você se preocupa com o futuro? Você pensa no amanhã? Você poupa? Então, ser previdente é muito importante. A previdência social, ela veio num contexto histórico exatamente porque perceberam que os trabalhadores, no decorrer da vida, eles passavam por situações de necessidade, situações em que ficavam incapacitados para o trabalho, situações, né, que se acidentavam, ficavam doentes,
ficavam em idade avançada, eram presos, morriam e a família ficava desprotegida. Então, veio num contexto de proteção social, de necessidade de proteção social. Quanto maior o número de trabalhadores, quanto maior o número de máquinas, maior o número de pessoas se acidentando, ficando incapacitadas, e as pessoas que chegam num determinado momento, né? As pessoas chegam num determinado momento que ela precisa parar. Ela precisa parar, seja por questões físicas, seja psicológicas, e quem vai proteger essa pessoa em idade avançada? Ah, mas o Cristiane, eu quero continuar trabalhando até bem velhinho. Ok. Todos nós, a maior parte da população, deseja isso. Né? Tem aqueles que não. Olha, eu quero me aposentar o mais cedo possível, quero parar. Mas muitos desejam continuar trabalhando, continuarem ativos no mercado. Mas eu tenho que ter uma segurança de que se eu precisar trabalhar, se eu não aguentar mais, se eu não quiser mais, se eu já tiver contribuído com um tempo bom para a sociedade, que eu tenho uma proteção. E quem dá essa proteção? É a Previdência Social. Então, a Previdência Social, ela veio com muitas características da Previdência Privada, mas com duas características bem diferentes. Uma, a contribuição para a Previdência Social é obrigatória. Se eu exercer atividade remunerada, obrigatoriamente eu devo contribuir com a Previdência. Ah, Cristiane, eu conheço um monte de gente que trabalha e não paga. Olha, não trabalha, não paga, exerce atividade remunerada e não paga, está errado. Porque a legislação, ela coloca divide em 5 classes os trabalhadores. A legislação, estou falando no regime geral de previdência social, porque a gente tem um regime separado, que é dos servidores públicos, né? O regime próprio de previdência social. Mas falando aqui do regime geral, onde está a maior parte dos trabalhadores, eles dividiram em empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, que é o antigo autônomo, né? Antes chamava de autônomo na Previdência, é o contribuinte individual. Nós temos o segurado especial e ainda a gente tem aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, aí sim, ela tem a faculdade de pagar. A dona de casa, o estudante que não exerce atividade remunerada, também podem pagar a Previdência Social, porque, como eu sempre digo, a Previdência Social está de braços abertos esperando você e a sua contribuição. Então, quando a gente pensa aqui em Previdência Social, nós temos os segurados obrigatórios. Trabalhou, gente, exerceu atividade remunerada, tem que pagar. Seguro privado é assim? Não. Previdência privada é assim? Não. Eu pago se eu quiser. Mas, quando eu falo em regime geral, eu sou obrigado a contribuir se eu exerço atividade remunerada. Não exerço atividade remunerada, eu ainda posso contribuir como segurado facultativo. Então, vejam. Primeira distinção, né? Então, nós temos aí que é obrigatória a contribuição para quem exerce atividade remunerada. Então, ninguém chega num emprego e o empregador pergunta assim: ô, senhor, o senhor quer ou não pagar a Previdência Social? Ah, eu não quero, tudo bem. Isso não existe. Por quê? É obrigatório. E 2, fica sob a responsabilidade do Estado. Tendo ou não tendo caixa suficiente ali para pagar o benefício, o Estado ele vai ter que dar conta disso. Por quê? Porque ele é responsável para que esse sistema funcione e para que esse sistema garanta a você, trabalhador, que contribui com a Previdência Social, o benefício. E aí eu falei uma palavrinha mágica, que contribui com a Previdência Social. Porque vai chegar, algumas pessoas vão chegar para você e falar: olha, eu não vou pagar mesmo, sabe por quê? Eu vou me aposentar de qualquer maneira, sabe? Quando eu tiver 65 anos de idade, eu já fiquei sabendo, meu vizinho, eu sempre falo que eu adoro os vizinhos, tá, gente? Sempre. Aqui eles falam que no Rio de Janeiro tem uma mania de paulista.
que eu faço amizade com todos os vizinhos. Eu adoro vizinho. Então, com todo respeito aos vizinhos, às vezes acontece uma situação de falar: olha, Cristiane, minha vizinha falou que eu vou me aposentar de qualquer jeito, então eu não vou pagar. A minha vizinha falou. E às vezes, gente, a pessoa não acredita em mim. Eu tento explicar, não, mas tem que pagar, isso daí que ela está falando é assistência social, é um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo para um necessitado, é importante pagar. E a pessoa discute comigo, e às vezes eu não tenho outra saída. Eu falo, não, então procura o vizinho, porque eu não sei ajudar. Eu já tive uma situação... uma situação assim que eu fiquei bem, eu fiquei acabada, gente, eu vou ser bem sincera, eu fiquei acabada. Eles tinham feito um programa que eu achava que eu estava assim, abafando, super pop. O programa era Perguntas e Respostas com Cristiane Mussi. Olha que chique, gente. Chique, né? As perguntas eram ao vivo. Aí a pessoa liga doutora, pois não, né? Olha que bonitinha. Meu marido foi preso. E a minha vizinha falou que eu tenho direito ao auxílio reclusão. Aí a primeira coisa que eu perguntei, minha senhora, seu marido paga Previdência Social? Nunca soube. Será que ele já pagou? Não sei. Ele trabalha com o quê? Assaltante, né, doutora? Eu falei, olha, assaltante que paga Previdência Social, ok. Mas é um seguro, gente. Para ter direito a um seguro, eu tenho que contribuir. Como que eu posso bater lá na porta da Previdência se eu nunca paguei a Previdência Social? Se eu não tenho a qualidade segurada da Previdência Social, porque ele pode ter pago. Tem um período de graça na Previdência Social que seguro privado não tem. A doutora nunca soube. Eu falei, se ele nunca pagou a Previdência Social, você não está nem no período de graça, não tem como receber esse benefício. Minha vizinha falou que eu tenho direito, que eu tenho filho com ele. Eu falei, olha, pelo que a senhora está me falando, não existe direito. Olha, mas a minha vizinha falou que eu tenho direito. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a senhora procura a sua vizinha, porque eu não estou tendo como ajudar. Então, às vezes, a pessoa vai discutir com você, que estuda direito previdenciário, é muito comum, gente. É muito comum. Por quê? É muito eu ouvi falar, alguém me falou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É sempre melhor, na dúvida, procurar um profissional da área. Então, eu não sei quem está me ouvindo, se é da área, se não é. É sempre melhor procurar um profissional da área e tirar as dúvidas. Agora, o que eu mais estou fazendo é planejamento previdenciário. Para ver, porque às vezes, gente, a pessoa já podia ter se aposentado antes da emenda constitucional. Ela já tinha direito, mas tinha problema lá no CNIS, que é o extrato da Previdência, para arrumar. Qual que é a melhor regra de transição para eu entrar? Qual que é o melhor benefício que eu posso ter? Então, isso tudo é muito importante. Quando muda a legislação previdenciária, então, a gente tem apenas o quê? Eu posso... Não, Cristiane, eu estou na lei antiga. No direito previdenciário, você só tem direito a ficar na lei antiga se na data que mudou, você já tinha implementado todos os requisitos para obter o benefício. Então, quando eu falo em previdência social, eu falo o seguinte, eu vou falar para vocês aqui, basicamente, as principais alterações da Emenda Constitucional 103 de 2019. Mas eu estou falando que a Previdência vem num contexto de proteção social e impõe um seguro social ao trabalhador, porque no momento que esse trabalhador sofrer um risco social, ele tem que ter a proteção social mínima. Ele tem que estar protegido. Porque senão ele é um problema social. Se eu não tiver a previdência social para amparar essa pessoa incapacitada para o trabalho, que sofre um acidente de trabalho, a família da pessoa que morre, como fica essa situação? Então, nós precisamos da previdência social. Ela é de extrema importância. Ela pega muitos institutos do seguro privado,
cálculo atuarial, ela pega aí carência, que é o número mínimo de contribuições exigidas para obter o benefício, mas fica sob a responsabilidade do Estado, e a adesão, gente, não existe, ela é obrigatória. Exerceu atividade remunerada, você deve contribuir. Só é facultativo para quem não exerce atividade remunerada. Visto isso, Tiane, mas então que garantia que eu tenho? Olha, garantia, ela só existe quando você implementou os requisitos na data da mudança. Então é o seguinte, quem está me ouvindo pode ser muito jovem e pode passar por outras reformas da Previdência Social impactantes como essa. Ai, Cristiane, é isso? Eu vou esperar? Sim. Você está contribuindo, quem está contribuindo tem uma expectativa de direito. Mas as regras podem ser alteradas no meio do caminho. O que eles fazem para quem está no meio do caminho? Eles criam regras de transição. E mesmo assim, as regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019 foram muito ruins. Elas só atingiram os trabalhadores que estavam bem próximos da aposentadoria. Então, vocês vão ver que as regras, vocês podem perceber as regras de transição, quem andou lendo nas mídias, para aquelas pessoas no máximo até 5 anos, faltando para aposentar. E ainda assim, só tem uma regra de transição sem redutor de aposentadoria. Olha isso. Então, nós temos aí muitas coisas, muitos problemas trazidos em virtude da Emenda Constitucional 103 e o trabalhador precisa se adaptar. Ai, Cristiane, mas coitada da pessoa! Ela estava contando com uma regra, agora ela ia aposentar daqui 6 meses, agora ela tem que trabalhar mais 8 anos. Infelizmente, é o que acontece quando muda a legislação e você não implementou todos os requisitos para se aposentar. Então, direito adquirido em matéria previdenciária é o direito que já existia na data da alteração. Eu já estava em gozo de benefício ou não estava em gozo, mas eu já tinha implementado os requisitos. Tem problema pedir depois? Não, não tem problema pedir depois. Para você ter direito à regra antiga, você tinha que ter implementado os requisitos lá. Mas você pode pedir hoje, não tem problema algum. E aí, mas precisava dessa reforma? Então, quando nós falamos em previdência, vocês entendem mais do que eu, não é? Muitos aí entendem, nós precisamos de um cálculo atuarial. A gente precisa verificar, porque o caixa da Previdência Social, ele deve estar em equilíbrio. E até eu vi um comentário aí no bate-papo falando que é uma caixinha de ouro. E entra muito dinheiro, gente, porque as contribuições não são só as contribuições dos trabalhadores. O empregador, ele paga por cada trabalhador que trabalha para ele. Tem a contribuição do empregador. Não é só do empregado, não, de quem presta serviço a ele. Então, tem a contribuição patronal, tem a dos trabalhadores. O que mais? Se você fala para mim, eu não pago a Previdência Social, eu vou falar, paga. Porque direto ou indiretamente todo mundo paga. Se você fizer um joguinho da Mega Sena, aí, eu vou falar, você paga. Porque parte desse dinheiro da Mega Sena, não sei se vocês já olharam, no próprio site da Caixa Econômica Federal, vai para o Sistema de Seguridade Social. Sistema esse formado por saúde, previdência social e assistência social. Então, se comprou uma camiseta do Flamengo, oficial, foi a um jogo oficial, 5% da bilheteria, bruto, né, do preço da camiseta, vai para a Seguridade Social. Então, todo mundo paga direto ou indiretamente. Então, é um caixinha, é muito dinheiro? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas precisava de uma reforma?
Bom, vamos lá. Nós funcionamos no regime geral e no regime próprio com regime financeiro de repartição simples. O que é isso? O dinheiro que eu pago hoje para a Previdência Social, ele fica como uma poupança. Posso ir lá resgatar? Uma pessoa me perguntou isso uma vez numa palestra. Falou assim, ô, doutora Cristiane, eu acabei de mudar de ideia ouvindo sua palestra e eu não quero mais aposentar, não. Então, eu quero ir lá pegar meu dinheiro de volta. Eu falei assim, o senhor está falando de previdência privada? Ele falou assim, não, eu estou falando do INSS. Eu falei, não é possível pegar o dinheiro de volta, porque o dinheiro que o senhor paga mensalmente, ele é utilizado para pagar quem está em inatividade, os aposentados, os pensionistas. E amanhã, quando o senhor se aposentar, uma outra geração irá financiar. No regime financeiro de repartição simples, a gente tem um alto grau de solidariedade. Por quê? Porque uma geração financia a outra. Seu dinheiro fica ali num fundo específico seu? Não tem uma poupança? Não. O seu dinheiro é utilizado para financiar os aposentados, pensionistas hoje. E amanhã, uma outra geração irá me financiar. Aí é que tá. Eu ouvi uma declaração, sem citar nomes, que falava assim, o problema é que o brasileiro está vivendo demais. Isso não deve ser um problema, né, gente? Isso deve ser uma alegria. Mas é que para fins previdenciários, eu entendi o que a pessoa quis dizer. Ela quis dizer o seguinte, ó, a Previdência Social, atuarialmente, ela foi configurada para pessoas com tal expectativa de vida. Só que essa expectativa de vida, ela vem aumentando ao longo dos anos. A notícia triste que eu tenho a dar a vocês é que, com a Covid-19, a expectativa do brasileiro, já tem, o IBGE já apontou, ela reduziu. E não foi só um ano, não. Então, assim, era uma expectativa de vida que só vinha aumentando. Vocês podem ver que na década de 30, a expectativa de vida era 33 anos. Eu já tinha partido, né? Imagina 33 anos. Aí você descobre por que as pessoas casavam tão cedo, né, gente? Por quê? Uma expectativa de vida baixa dessa, era assim, 16 anos, você já estava perigando, não casar, eu quero casar, enfim. Então, sai de uma expectativa de vida baixa dessa e vem crescendo. E vocês podem ver os dados do IBGE, mulher aí com 80 anos, a mulher ela costuma viver 7 anos a mais do que o homem, estatisticamente, atuarialmente, nós não somos melhores que os homens, não tem nada a ver, mas nós nos envolvemos menos em questões de violência e nós somos o terror dos planos de saúde, porque qualquer coisa a gente procura o médico. E, segundo consta, os homens, eles só costumam procurar médico quando ele está muito ruim, quando eles estão já numa situação já com a saúde bem debilitada. Então, há um estudo que diz que a mulher cuida mais da alimentação, faz mais exercício físico, procura mais tratamento preventivo do que o homem. Então, a mulher, ela costuma viver, em média, 7 anos a mais do que o homem. Então, a gente tem uma expectativa de vida muito grande. Não como um ex-presidente falou, né? A gente precisa fazer reforma porque daqui a pouco nós estaremos vivendo 145, 150 anos. Eu me lembro que quando eu ouvi isso, eu quase caí. Falei, como? Olha, gente, eu até espero que isso aconteça, mas que a gente chegue nessa idade com muita saúde, com condições de vida digna. Vamos lá, então, brasileiro vivendo muito, então, expectativa de vida aumentando, e em contrapartida, brasileiros nascendo pouco.
Como assim? Vamos dar uma olhadinha para o nosso passado, presente e futuro. Se vocês pegarem as primeiras legislações da Previdência, eles falavam de igual salário família. A legislação do salário família, que veio para o servidor público, era para atender famílias com 8 filhos ou mais. Vocês conseguem imaginar famílias hoje com 8 filhos ou mais? Hoje eu estou naquela situação. Se falarem assim, olha, nossa, ela teve um filho, 2, eu falo uau, 3, eu falo santa. Nossa, por quê? É maravilhoso ter filho, e eu sempre fiz uma propaganda da Previdência, assim, gente, façam filhinhos, a Previdência Social precisa de vocês, porque a gente precisa de gente contribuindo para a nossa aposentadoria, não é? Não parei em um filho, olha isso, fiz sempre campanha para mais de um, e acabei traindo a Previdência Social, porque eu vi que o negócio não era fácil. Né? É maravilhoso, mas não é fácil. E muitos brasileiros pensaram da mesma forma. Muitos brasileiros pensaram da mesma forma. Então, a gente tem uma taxa de natalidade caindo, né? Caindo, e aí a gente tem essas questões. Olha só, então nós temos aqui, eu estou só dando uma olhadinha para ver se tem alguma questão aí, mas tá, pelo que eu estou vendo, está tudo fluindo. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Então, a gente tem essa inversão da pirâmide. Uma pirâmide que era inflada embaixo, com muita gente nascendo e as pessoas morrendo numa idade prevista pela Previdência Social, e agora nós temos uma taxa de pessoas em idade avançada, que a Previdência não contava com isso, e um índice de natalidade cada vez menor. Então, precisava de uma reforma? A resposta é sim, precisava de uma reforma. Tinha rombo na Previdência? Essa é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Já viram que é controvertida? Vocês vão pegar o site dos auditores da Receita Federal e eles provam por A mais B que nunca existiu rombo na Previdência Social. Que a Previdência Social é superavitária. Mas o governo fala que é deficitário. E aí, Cristiane? Bom, eu tenho a minha opinião a respeito, enfim, mas há muita discussão. Porque, aparentemente, quando a gente pega só o que os trabalhadores e empresas pagam e o que sai de benefício, seria deficitário. Mas quando nós pegamos todo o contexto de contribuições sociais, seria superavitário. Mas ainda assim, precisa de uma reforma? Precisava? Precisava. Mas eu achei muito agressiva. Por quê? Eu vou começar falando da pensão por morte. A pensão por morte me agrediu, a reforma no aspecto pensão por morte. Por quê? A pensão por morte é um benefício previdenciário de proteção à família. Morre o segurado ou segurada da Previdência Social, e aí os seus dependentes fazem jus ao benefício pensão por morte atendidos os requisitos legais. Então, filho até 21 anos de idade, o inválido, cônjuge, companheiro, companheira. Nós temos todos os requisitos, nós temos 3 classes de dependentes para fins de recebimento do benefício pensão por morte. Só que a pensão por morte já tinha passado por uma reforma na Previdência. Quando a Lei 13.135, de 2015, ela trouxe modificações expressivas no benefício pensão por morte. Exemplo, eu falo que a Lei 13.135, de 2015, ela colocou prazo para o amor, gente. Prazo para o amor, ela colocou prazo para o amor, olha. Para cônjuge ou companheiro receber aí mais do que 4 meses de benefício, a pessoa tem que estar casada ou em união estável,
por pelo menos 24 meses. Não tinha isso antes. Casou, morreu no dia seguinte, estava tudo certo. Colocou prazo para o amor. E falou o seguinte, olha, o segurado também, ele tem que ter vertido 18 contribuições para a Previdência. É carência? Não, não é carência, é um requisito. Porque, na verdade, se a pessoa não tiver pago os 18 meses e nem o casamento tiver 24 meses ou a união estável, o dependente vai receber só 4 meses, a não ser que seja acidente. Então, a pessoa morreu em virtude de acidente, não são exigidos esses requisitos. Mas não foi acidente, cuida. Porque, principalmente depois da reforma, existe uma frase que está se usando muito agora, que é o seguinte: depois da reforma da Previdência trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, cuide bem do seu cônjuge, companheiro, companheira. E por quê? Porque vale muito mais vivo do que morto. Olha que horror! Olha que horror! Mas aí eles colocaram prazo para o amor e ainda colocaram idade. Como assim idade? Idade para cônjuge. Dependendo da idade que o cônjuge tá, vai ser vitalício ou não. Por quê? Olha, gente, era 44 anos para ser vitalício, agora é 45. Quando que mudou? No dia 30 de dezembro de 2020. E vocês sabem o que foi mais engraçado? Para não falar uma coisa assim, eu estava almoçando no dia 30, e aí eu estava conversando sobre isso com meu marido, e falei para ele, nossa, eu agora, né, quando eu fizer aniversário, eu vou entrar na faixa de receber 20 anos de pensão por morte. Olha só, a pessoa aqui, ela respira direito previdenciário. É porque eu estava comentando de uma pessoa, uma amiga nossa, e falei, olha, a faixa de idade, ela acabou de fazer 44 anos e ficou viúva, ela recebe vitalício. Eu já entro agora nos 20 anos. Aí, o que aconteceu? No dia seguinte foi publicado e aumentou 1 ano para todo mundo. Então, é aquela história que você fala, você entra nos 20 anos e acorda nos 15. Porque muda, a legislação muda. E aí, então, imagine uma pessoa que morreu no dia que publicou a mudança e deixou uma companheira com 44 anos. Se fosse no dia anterior, ela teria vitalícia. Mas morreu no dia que mudou e está lá com publicação efeito imediato, ela vai ter direito a 20 anos de pensão por morte. Então, olha o que acontece com as mudanças na Previdência Social. Então, quando você pega a pensão por morte, já tinha passado por todas essas mudanças em 2015. E, segundo os estudiosos, atuarialmente já tinha sido resolvido o problema da pensão por morte com a mudança da Lei 13.135 de 2015. Não precisaria ter nova mudança na emenda constitucional. E que mudança foi essa? A mudança foi no valor da pensão por morte. Porque agora, com a reforma da Previdência Social, ela vem falando que é de 50% mais 10% para cada dependente. Então, vai ser de no mínimo 60%, porque tem que ter pelo menos um dependente para existir pensão por morte. Ah, vai ser 60% pelo menos? 60%. Ah, professora, eu não achei tão ruim. Peraí, calma que eu não acabei. Vai ser 60% do valor que a pessoa tinha direito, né? Que o segurado teria direito se ele fosse aposentado por invalidez. Então, se o segurado que morreu não era aposentado, se ele for aposentado, vai ser ali, tem só cônjuge, não deixou filho, 60%.
aposentado. Vai ser o cálculo com base na aposentadoria por invalidez. Aí vem uma péssima notícia. A aposentadoria por invalidez mudou o cálculo. A aposentadoria por invalidez, ela vai ser de 60%. Para quem implementou apenas a carência mínima para o benefício. 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem. Então, para o homem, se ele morreu e tiver pago 20 anos a previdência social, ele ainda não era aposentado, deixou uma mulher. A mulher, então, entra com pedido de pensão por morte. Certo? Entrou com pedido de pensão por morte. O INSS deferiu 60%. 60% de quanto? De 60%. Por quê? Porque vai ser o cálculo da aposentadoria por invalidez, e a aposentadoria por invalidez, salvo a de acidente do trabalho, ela é de quanto? 60%. Para quem pagou até 20 anos homem e 15 anos mulher. E, por exemplo, se o homem tivesse pago 21 anos, 62%. 22 anos, 64%. Para cada ano a mais do que a carência, aumentam 2%. Já fizeram a conta quantos anos o homem tem que pagar para ter direito a 100%? 40 anos e está tudo certo, e a mulher 35 anos e está tudo certo. Então, não foi só o cálculo, não foi só 50% mais 10%, ou mais 20%, depende do número de dependentes, até o máximo de 100%. Alterou também a base de cálculo, não foi só a alíquota, porque a base de cálculo vai ser o valor que a pessoa teria direito se fosse aposentada por invalidez. E mais um detalhe, se a pessoa já for aposentada, se o dependente já for aposentado, pode acumular com a pensão por morte, mantiveram a possibilidade de acumular com a pensão por morte, mas seguindo uma tabelinha. Tabelinha é uma tabelinha, é assim. Você já é aposentado, ficou viúvo. Entra com pedido de pensão por morte. Você tem direito a receber integral o maior benefício. Maior benefício, imagine a minha aposentadoria. Ok. E o outro? O outro é o seguinte, até um salário mínimo, você recebe 100%. Entre 1 e 2 salários mínimos, você recebe 60%. Entre 2 e 3 salários mínimos, você recebe 40%. Gente, eu vou resumir. Acima de 4 salários mínimos, você só recebe 10%. Não entendi. É igual a tabela do imposto de renda. Assim, eu vou receber até 1.100 integral. Aí vai somando. Na faixa entre 1.100, que é atualmente o salário mínimo, e R$2.200, 2 salários mínimos, essa segunda faixa vai ter redução aí de 40%, eu vou receber 60%. Quando entrar na terceira faixa, vai ter uma redução de 60%. Então, nós temos faixas. Sabe o que aconteceu com a pensão por morte? Acho que vocês já estão imaginando, né? Ficou desse tamanhozinho. Olha só, uma amiga ficou viúva. Se não tivesse tido a reforma da Previdência Social, a pensão por morte dela seria de R$4.500. Quanto ela recebeu? R$1.680. Certo? Então, assim, a gente tem aí uma questão que nós não esperávamos. Tenho crítica? Tenho. E por que eu tenho crítica? Porque existe contribuição. A gente fala em regra da contrapartida. Cônjuge, companheiro, o instituidor que faleceu pagou por aquilo. Pagou
e esperava que a família tivesse essa proteção. E, como eu disse, eu não sou matemática, eu não sou da área de atuária, eu sempre, quando eu morava em São José do Rio Preto, e eu sabia que tinha alguns cursos no Rio de Janeiro com atuária, olha que coisa muito... Por isso que foi tão emocionante para mim, quando eu fui a primeira vez na UF, dar uma palestra para o curso de Ciências Atuariais. Eu falava assim, gente, meu sonho fazer esse curso deve ser maravilhoso, deve ser incrível. E aí, quando veio o convite para a palestra, eu fiquei tão emocionada. Quando eu vim parar no Rio de Janeiro, eu falei, não acredito. Quando eu queria fazer, estava tão longe de mim, porque eu não venho nem de São José do Rio Preto, eu venho de uma cidade chamada Fernandópolis, é quase Mato Grosso do Sul. É longe. É interior de São Paulo, bem longe. Então, era muito longe da minha realidade. E aí foi uma emoção muito grande. E quando vocês me mostraram o plano de curso de Ciências Atuariais, aí eu fiquei louca. História da Previdência Social, 1, 2, eu achei sensacional. Eu tenho um ex-aluno, que é meu amigo, ele falou para mim que ele vai tentar, ele está fazendo mestrado em Direito Previdenciário, ele falou que vai tentar. Eu falei, nossa, que sonho, que maravilha. Eu não sou da área, mas os especialistas que fizeram cálculo atuarial falaram que não precisava de reforma na pensão por morte, porque já tinha sido suficiente a que tinha ocorrido em 2015. E hoje eu sinto muito em falar da pensão por morte, porque nós estamos vivendo muitas situações de pedido de pensão por morte. Infelizmente, nós estamos aí vivenciando uma pandemia, ninguém esperava, ninguém imaginava, e assim, cada vez que uma amiga me liga para eu ajudar com o requerimento de pensão por morte, eu fico completamente arrasada. É uma situação que ninguém esperava, e a reforma da Previdência passou dessa maneira. Então, a minha crítica, claro, respeito todas as opiniões, mas eu acho que foi muito agressiva, ok? E aí, puxando um gancho, já que eu falei da aposentadoria por invalidez, ela mudou de nome, é aposentadoria por incapacidade laborativa permanente, mas que vai demorar muitos anos para sair esse nome, aposentadoria por invalidez, da boca do trabalhador, né? Que é aquela situação em que a pessoa não tem mais condições de trabalhar, nem na atividade que ela desenvolvia e nem de ser readaptada a outra função. Essa também, gente, eu estou começando pelas que eu mais me doeram, né? Se eu falo assim, gente, como que pode deixar um trabalhador com 60% incapacitado para o trabalho, não tem condições de voltar a trabalhar, se não for acidente do trabalho, 60%, se tiver pago só a carência. A regrinha é a mesma, 60%, né? Se a mulher tiver pago até 15 anos, homem 20 anos, mais 2% para cada ano que pagou a mais. Gente, eu estou falando do regime geral, porque no regime próprio, 20 anos para homem e mulher. Ou seja, eu que estou no regime próprio, que sou servidora pública, eu só vou ter direito a uma aposentadoria por invalidez de 100%, se fosse aí, e não fosse acidente de trabalho, né? Se fosse aí, se eu trabalhar os meus 40 anos. Então, a gente tem, eu particularmente, é um benefício que você não espera, você não deseja. Quem deseja ficar incapacitado para o trabalho, gente, é uma coisa que ninguém espera, ninguém deseja, ninguém programa. Se programa é fraude, ok? Fraude existe? Infelizmente existe.
Infelizmente, vocês vão se deparar com situações de pessoas que vocês não sabem porque estão aposentadas por invalidez, e vão se deparar com situações em que você não sabe como a pessoa não está aposentada por invalidez. E essa te dói no coração. Eu sou da área social, e eu tenho um problema. Eu nunca sei se é porque eu sou canceriana, alguns dizem que é porque eu sou canceriana, eu não sei o que é isso, mas eu tenho um problema de sofrência. Se você me contar um problema seu agora, eu vou sofrer com ele. E aí a pessoa chega incapacitada para o trabalho, gente, eu sofro junto, sem benefício da Previdência, e é indeferido, e é não sei o que. Ai, gente, é muito sofrimento. É muito difícil lidar com a área social. É muito difícil, porque principalmente nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas passando necessidade, precisando de alguma coisa da assistência social, de algum benefício da Previdência, não, aí a Previdência fala, não, olha, as perícias estão suspensas, como aconteceu em 2020, mas você pode mandar o laudo pelo aplicativo do meu INSS. Aí a pessoa não sabia, a pessoa não sabe escanear, a pessoa não sabe postar, a pessoa não sabe colocar, a pessoa não tem como baixar o aplicativo, a pessoa não tem internet. Ou pior ainda, o que aconteceu com uma conhecida minha. Ela não tinha conta em banco, porque você consegue resgatar a senha pelo banco, tentava fazer a senha no meu INSS, falava que ela já tinha uma senha, e ela nunca tinha feito senha. Só podia refazer a senha presencialmente quem não tinha conta no banco. As agências estavam fechadas. Ela não conseguiu nada. Ficou passando necessidade nesse período. Então, assim, mesmo eles criando situações para esses momentos de excepcionalidade, a gente vê tanto de gente que ficou sem proteção, então é muito difícil. O auxílio-doença, eles esqueceram de mudar, acreditam? Continuou 91%, como era na lei antiga. Moral da história, se o perito da Previdência chegar para você e falar assim, olha, meu senhor, eu acho que o seu caso é de invalidez, não é de auxílio-doença, não, tô ótimo. Eu sinto que eu vou me recuperar, entende? Que eu devo continuar no auxílio-doença. Eu sinto que eu vou me recuperar. Antes era o contrário. A gente brigava para converter em invalidez. Que a invalidez era 100%, a invalidez dava mais 25% se a pessoa precisava do auxílio de terceira pessoa. Agora, mesmo dando mais 25%, o auxílio-doença é maior. E agora a gente tem uma inversão. Uma inversão, as pessoas querendo auxílio-doença em vez de invalidez. Já imaginaram isso? Já pensaram? A gente está assim... Olha aí, eu estou vendo um comentário que é uma coisa também que dói no coração. Auxílio-doença solicitado pela internet leva mais de 6 meses para ser indeferido ou deferido. A pessoa fica ali naquela expectativa. Agora tem um acordo da Previdência com o Ministério Público Federal para que cumpram os prazos, já que o prazo da legislação não está sendo cumprido. E a Previdência está criando uma força-tarefa para tentar atender os trabalhadores. Não é só culpa da Previdência. Eu vou até destacar isso aqui, porque eu não queria ser servidora da Previdência nesse momento. Falta muito servidor na Previdência. A gente está sem... Nossa, tem muito... A gente vê, assim, a falta de servidores, tá? É um problema que a gente tem. Quando teve a reforma da Previdência, eles paralisaram as análises por meses, porque o sistema tinha que estar adaptado às novas regras. Então, isso gerou um acúmulo de funções, de atividades, e hoje eu vejo eles deferindo benefício, às vezes aparece o deferimento sábado à noite. Uma pessoa que está ali analisando
o documento naquela hora. Então, assim, com todo respeito também, eu entendo que o problema não é só a questão do, eles não querem fazer, falta servidor, a gente precisa de concurso na área da Previdência e houve um acúmulo por causa do sistema da Previdência até se adaptar. Primeiro teve que se adaptar às novas regras, depois a pandemia, então a gente tem uma série de circunstâncias, enquanto isso, o segurado passando necessidade. Aí esse segurado me procura, gente, ele chora de um lado e eu choro do outro. É muito difícil para mim, muito difícil, porque é empatia, né? Aquele problema que a pessoa está passando, enfim, a gente sabe das dificuldades e eu fico muito triste com isso. E vamos continuando aí. A aposentadoria, no geral, ela sofreu também muitas mudanças. Primeiro, não existe mais aposentadoria baseada exclusivamente no tempo de contribuição. Ressalva, pessoa com deficiência. Para a pessoa com deficiência, foi mantida a Lei Complementar 142 de 2013, que traz a aposentadoria para a pessoa com deficiência por idade e por tempo de contribuição. Isso foi um ponto positivo, eu quero falar aqui para vocês, que a reforma da Previdência, na redação original, modificava as regras para a pessoa com deficiência e depois, quando passou, manteve as regras para a pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela se aposenta por idade com 5 anos a menos, independentemente do grau de deficiência, desde que tenha deficiência comprovada há pelo menos 15 anos, ou na aposentadoria por tempo de contribuição, tem a deficiência, se a pessoa passa por 2 tipos de perícia, né? Tem a avaliação social, a perícia médica, é preenchido um formulário de pontuação, dependendo da pontuação, a deficiência é classificada como leve, como média, como grave. Quando ela é leve, média ou grave, a gente tem o seguinte: se for leve, ela tem uma redução de 2 anos no tempo de contribuição, se for média, 6 anos, e se for grave, 10 anos. Então, dependendo da deficiência da pessoa, tem essa redução. Que aposentadoria é essa? É para aquela pessoa que pode trabalhar, vejam bem, ela não está incapacitada para o trabalho. Ela pode trabalhar, mas a gente sabe que ela vai ter mais dificuldades do que as outras pessoas no mercado de trabalho, por causa da deficiência. Então, cuidado para não confundir invalidez com deficiência. Invalidez, a pessoa não tem condições de exercer atividade laborativa e nem de ser readaptada a outra função. Na deficiência, a pessoa tem condições de trabalhar, mas é permitido que ela se aposente antes, justamente porque ela vai ter mais dificuldade no mercado de trabalho, mais dificuldade de conseguir emprego, de se manter no emprego, às vezes dificuldade de locomoção. Então, a gente tem que entender essa pessoa e as situações que essa pessoa passa, né? Às vezes é uma deficiência visual, às vezes é auditiva, que tipo de deficiência e quais as barreiras que essa pessoa enfrenta no dia a dia. É um benefício que eu gosto muito, adoro quando eu posso ajudar uma pessoa com deficiência, dar uma orientação, porque realmente tem essa possibilidade. A reforma da Previdência, isso eu tenho orgulho de falar, não mexeu com essas pessoas. Mas com os trabalhadores aí que não possuem essas deficiências, estão aí no mercado de trabalho, estavam esperando se aposentar por tempo de contribuição. O pai ou a mãe começou a pagar quando tinha 16 anos de idade, falando: meu filho vai poder se aposentar lá com seus 40 e poucos anos de idade. Então, acabou. Como assim? Nitidamente, a ideia foi:
nós temos que ter idade mínima. E a idade mínima também mudou para as mulheres. Homem se manteve em 65 anos de idade. Mulher, 62 anos de idade. A ideia era de que homens e mulheres se aposentassem com a mesma idade. Mas essa ideia foi muito discutida. Porque, infelizmente, ainda há distinção no mercado de trabalho. Infelizmente, ainda as mulheres recebem em torno de 20% a menos que os homens nas mesmas atividades. Infelizmente, ainda existe discriminação e por isso foi mantida uma diferença de idade, mas ela foi reduzida. Eu vou ter muito orgulho e muita alegria quando eu puder defender a mesma idade para homens e mulheres na aposentadoria. Porque o dia que eu fizer isso, é porque nós, mulheres, não estaremos mais sofrendo discriminação no mercado de trabalho. Além disso, há estudos que indicam que a mulher, ela gasta, perde, como vocês quiserem chamar, se dedica mais às atividades domésticas ainda do que o homem. Então, algo que a mulher, ela leva em torno de 20 horas semanais com as atividades domésticas, no mínimo, o homem ainda está em torno de 5 horas. Então, nós temos ainda a distinção de idade. O que eles quiseram? Acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Aliás, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela sempre sofreu crítica. E por que ela sempre sofreu crítica? Porque eles falavam assim, qual é o risco social protegido na aposentadoria por tempo de contribuição? Tempo de contribuição? Porque eles falavam, na aposentadoria por idade, o risco social é a idade avançada. Auxílio reclusão, reclusão. Auxílio doença, a doença do segurado. Invalidez, a incapacidade permanente do segurado. E na aposentadoria por tempo de contribuição, qual que é o risco? Risco contribuição? Isso não é risco. Alguns falavam isso, mas eu, Cristiane, sempre entendi que na aposentadoria por tempo de contribuição existia um risco presumido. Porque presume-se que depois de 30, 35 anos trabalhando, naturalmente você passa por um desgaste. Eu, por exemplo, eu já estava querendo me aposentar, gente. Sério, a pandemia acabou comigo. Acabou comigo. Eu falo, nossa, eu amo trabalhar. Pensa numa pessoa que adora trabalhar. Sala de aula, para mim, é a coisa mais incrível do mundo. Não estou na sala de aula presencial, não estou sentindo aquela energia, a vibração, não estou podendo olhar o rosto de vocês, nos olhos de vocês, de perceber, eu não sei nem se vocês estão gostando da palestra, entende? Porque quando estava no presencial, eu, dependendo do que eu via na fisionomia, aquela interrogação, aquela expressão, eu já mudava tudo. Eu tinha essa arma, perdi a arma. E além de perder a arma, nesse momento de pandemia, de home office, não tem horário para nada, gente. E outra coisa, nunca ficou tão fácil marcar reunião. Reunião o dia inteiro. É reunião o dia inteiro. É trabalho que não acaba mais. E, assim, não tem horário para absolutamente nada. Eu acho que eu envelheci há alguns anos nessa pandemia. Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa, mas parece que eu não sei o que eu... E eu também acho que todo dia é igual. Quando a pessoa fala para mim é feriado, eu falo, sério, feriado? Nossa, eu vou trabalhar do mesmo jeito, eu vou aqui, vou corrigir prova, porque as provas se intensificaram, os trabalhos se intensificaram, atividades assíncronas. Alunos desesperados, então a gente fica nessa situação. Não estou vendo vocês. Ai, que bom, olha, uma pessoa escreveu aqui que tá boa.
Muito obrigada pela sua contribuição. Então, olha isso, quando a gente fala em direito previdenciário, pensa naquela pessoa que estava, assim, quase completando o tempo de contribuição, mas muito longe da idade mínima. Ó, muito longe da idade mínima. O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa sentou e chorou. Quando que essa pessoa sentou e chorou? Quando ela descobriu que ela não podia se aposentar. Porque, mesmo nas regras de transição, a gente vai ter a idade mínima. Não 62. Dependendo da idade, eu tive que falar para algumas pessoas que me procuraram, olha, faltava 1 ano, agora faltam 8 anos e meio. Gente, desespero total. Então, realmente, quando acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, eu tenho outra crítica. Prejudicou aquele que começou a trabalhar muito novo. Não prejudicou quem começou a trabalhar aos 30 anos, não. A pessoa que pode ser sustentada pela família, pode fazer cursos. Não, prejudicou quem começou a trabalhar lá para ajudar a família com 16 anos de idade. Porque essa pessoa, um homem, começou lá aos 16, agora vai ter que esperar 65 anos de idade para se aposentar. Então, eu, Cristiane, e como eu estou falando, estou emitindo aqui uma opinião pessoal. Vocês podem aqui estar achando que eu estou surtada, mas é uma opinião pessoal. Eu entendo que quando retira a aposentadoria por tempo de contribuição, prejudica aquele trabalhador que começou a trabalhar muito jovem. Porque realmente essa pessoa depois... Imagina quando chegar aos 65 anos, esse homem, a mulher aos 62, vai estar super cansada, né? Super cansada. Então, a gente tem essas questões. Dá para salvar? Olha, para ver se dá para salvar, a gente tem que analisar o extrato previdenciário da pessoa. Mas não é fácil analisar. Então, se você conhece alguém que tem esse problema, fala para procurar um especialista para verificar, porque dependendo, tem como achar algumas saídas. E às vezes no extrato previdenciário tem um tempo que não aparece. A Previdência nem sempre foi informatizada, de repente tem tempo, período com microficha que você pode pedir na Previdência Social. Tudo isso tem que ser analisado, porque de repente você consegue ainda salvar o direito adquirido ou colocar a pessoa dentro de uma regra de transição, que ela não seja tão prejudicada. Quanto que vai ser o valor da aposentadoria? Mesma regra, gente, 60% para quem pagou até 15 anos mulher, homem 20 anos, mais 2% para cada ano de contribuição a mais do que o período de carência, até o limite aí de 100%. Só que tem um detalhezinho que eu não comentei com vocês. O detalhezinho é que antes da reforma da Previdência Social, você tinha um descarte de 20% dos menores salários de contribuição, do que você tinha pago do dia 1º de julho de 1994, que foi a data da implementação do real, do plano real, até a data da aposentadoria. Tinha um descarte de 20% dos menores salários de contribuição. Agora, a média é simples, de todo o período. Tem um jeito de eu receber o teto da Previdência? Pelas novas regras? Olha, se você já começar recebendo no teto 6.400 desde o seu primeiro emprego, e pagar aí um homem 40 anos, olha isso, gente. É difícil, né? Porque sabe o que eu me lembro? Que eu comecei ganhando meio salário mínimo. Eu ganhava menos no meu primeiro contrato de emprego do que a minha bolsa de estagiária, quando eu fazia faculdade. Porque eu fui contratada para dar 4 aulinhas. Sabe, uma professora que desistiu, de repente, eu sempre falo santa, né? Porque graças a ela ter
desistido no meio do semestre, me deram uma oportunidade, e aí as coisas foram acontecendo na minha vida. O que aconteceu? Hoje, nem aquele período que eu recebi menos que o salário mínimo computa. Porque também mudou, só computa se for pelo menos o salário mínimo. Então, a gente tem todas essas questões. O trabalhador que paga, o contribuinte individual facultativo, paga sobre um valor inferior ao salário mínimo, também não computa. É uma coisa que também a gente pode analisar no extrato previdenciário. Se tiver escrito lá a contribuição inferior ao mínimo, basta complementar que aqueles meses vão entrar para o cálculo da aposentadoria. Mas a pessoa não sabe, o trabalhador não sabe. Por isso que alguns julgados criaram o princípio do tadinho deles, porque é complexo. Quando alguém fala assim para mim, eu não estou entendendo nada, a previdência é muito difícil, eu falo, olha, quem me disser que sabe tudo de previdência, porque eu estudo, eu continuo com aquela sensação, gente, de que eu falo, meu Deus do céu, fora, o ano passado ninguém dormia na área previdenciária, gente, era portaria, era regulamento, era não sei o quê, todo dia. O livro que eu falei para vocês, que eu tenho atualizado de direito previdenciário, o ano passado ele ia e voltava, mandava para o editor, pedia de volta, mandava para o editor, pedia de volta, mandava para o editor, pedia de volta. Por quê? Porque eu falava assim, meu Deus, toda hora muda, socorro, o que é isso? Né? Salve quem puder. Mas também, eu acho que eu sou motivada por essas mudanças, assim, eu acho, por esses desafios, eu acho que os desafios, eles me deixam querendo muito estudar, e saber mais, e entender, e ver se eu posso ajudar, se é possível achar uma brecha, o que é possível fazer pelo segurado, pela segurada, porque eu sou muito, acho que vocês já perceberam, muito segurado, muito pró-segurado, segurada. E para fechar esse ciclo de mudanças, eu deixei reservada a aposentadoria especial, gente. Aposentadoria especial para as pessoas que trabalham em condições especiais. Como assim, condições especiais? Condições prejudiciais à vida, à saúde, à segurança. Uma pessoa que trabalha numa mineradora, imagine, no subsolo, na frente de produção. Vocês acham que tem algum cabimento essa pessoa tem idade mínima para aposentar? Algum cabimento? Não. Sabe que a redação original, quando veio a Lopes em 1960, colocava idade mínima. Mas aí um grande doutrinador previdenciarista, Floriciano Paixão, ele discursou no Congresso, falou aposentadoria especial, a pessoa doa parte da vida dela, da saúde dela, em troca de dinheiro, para poder trabalhar, para poder se alimentar. Então, não pode ter idade mínima, pois não colocaram idade mínima. A reforma da Previdência coloca idade mínima também para a aposentadoria especial. Claro, não de 60, e não de 62 e 65 anos, mas uma idade, gente, que para essas pessoas, ela é muito alta. E por que ela é alta? Porque, na verdade, a expectativa de vida dessas pessoas é muito baixa. Então, a gente tem aí um grande problema. Por que a gente tem um grande problema? Imagina, a pessoa, muitas vezes, ela não vai chegar na idade, ela vai morrer antes de se aposentar. Então, a gente tem aí um critério colocado de 55 anos de idade para essa pessoa que trabalha na mineradora, na frente de produção, que pode se aposentar depois de 15 anos de trabalho. 58 anos, quando a atividade for considerada de risco médio, e 60 anos de idade, quando for risco leve.
Gente, a expectativa de vida dessas pessoas, ela é muito reduzida. Quem trabalha nessas condições tem uma expectativa muito reduzida, a expectativa de vida. Eu lembro uma vez, sabe aquele momento que a professora quer se enfiar embaixo da mesa e sumir? Eu estava dando uma aula e uma aluna minha falou assim, professora, a minha mãe, ela teve uma aposentadoria concedida depois de 15 anos de trabalho, porque ela exercia atividade especial numa mineradora. Aí ela falou assim, ela se aposentou com 33 anos de idade. Eu falei, nossa, que bom, olha, gente, início de carreira. A pessoa falou, bom nada, né, professora? Minha mãe morreu com 40 anos de câncer, justamente por causa do contato que ela teve com substâncias. Gente, é aquela coisa que você faz no início, você fala no início da carreira, você não tem a dimensão da gravidade daquilo que você está falando. Imagina se a pessoa tem que esperar 55 anos para se aposentar. Então, assim, eu falei da pensão por morte, que eu acho extremamente cruel e etc., mas essa parcela da população aí, da aposentadoria especial, fora que não pode mais converter. O tempo, até a emenda constitucional, pode ser convertido de especial em comum, mas depois da emenda constitucional, que você trabalhar de forma especial depois da emenda constitucional, não pode ser convertido. Ou você se aposenta na especial, ou você se aposenta na comum. Não tem mais conversão de tempo, porque o tempo especial sempre valeu mais que o tempo comum. E tinha tabela de conversão. Essa tabela só é utilizada até a emenda constitucional. Nossa, eu estou vendo aqui uma pessoa falando, guarda municipal, aposentadoria especial, e olha, a reforma da Previdência, ela foi muito drástica, tanto para os servidores públicos, quanto aí os servidores federais, quanto para os trabalhadores do regime geral. Eu posso falar que ela não prejudica, praticamente não prejudicou, só aquele que recebe salário mínimo. Por quê? A pensão por morte não vai ser 60% do salário mínimo. O mínimo que você pode receber de benefício que substitui a renda do trabalhador é salário mínimo. Então, assim, se fosse só salário mínimo, salário mínimo. Agora, mais do que isso, ela foi muito drástica. Mais do que isso, ela foi muito drástica. E para os servidores públicos foi ainda pior, porque só trouxe 2 regras de transição. Então, pior ainda. Vejam, eu falei aqui de muitas questões, claro que a reforma foi extensa, foi ampla, foi agressiva, foi uma reforma que veio, assim, impactante. Passou rápido, passou sem problemas, mas com consequências dolorosas aos trabalhadores. O que a gente tira de tudo isso? A Previdência Social é extremamente importante, ela tem um impacto na vida do trabalhador, que chega um momento, como eu disse, ele precisa se aposentar vem de recolher-se aos seus aposentos. Então, chega um momento que a pessoa precisa se aposentar, ela precisa descansar, mas realmente a gente tem essa questão das mudanças. Enquanto você está trabalhando, você só tem uma expectativa de direito, que pode ou não se concretizar. O que eu espero? Eu espero que a população se conscientize mais, reclame mais, busque os seus direitos, porque ninguém reclamou. Ela passou com a maior facilidade. Passou. Por muito menos, só por 2 anos no aumento da aposentadoria proposta uma vez na França, não sei se vocês lembram, foi todo mundo para a rua reclamar e fizeram protesto só por causa de 2 anos. A nossa passou sem que ninguém falasse nada. Talvez porque o trabalhador desconheça.
talvez pela dificuldade do acesso às informações, talvez porque o direito previdenciário realmente seja muito complexo. Mas é por isso que eu tenho prazer de estar aqui, que eu tenho prazer de falar, que eu tenho prazer de passar um pouquinho para vocês das minhas percepções, porque assim a gente pode tentar ajudar o próximo e tentar minimizar os danos diante dessa reforma da Previdência. Quem sabe ainda não tem o que possa ser feito, ou então se programar, não é? Para não ser pego assim tão desprevenido. O que eu espero? O que eu espero é que aquela frase que dias piores virão, que ela mude e que dias melhores possam surgir. O brasileiro, enquanto isso, ri da própria desgraça, porque enquanto estava passando a reforma da Previdência, os memes estavam rolando, do tipo, o Papai Noel aparece. Você olha para o Papai Noel e pergunta, Papai Noel, o senhor não vai se aposentar, não? O Papai Noel responde, não, nem você. Então, o brasileiro, até na catástrofe, acha um jeitinho de se divertir. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e que eu tenha esclarecido alguma coisa a vocês. Eu estou aberta aí a perguntas, estou à disposição. Muito obrigada. Thalita aqui colocou um comentário. Ô, professora, é uma dúvida, na verdade é um comentário meio que junto com uma dúvida. Eu lembro que quando estava próximo de aprovar a reforma da Previdência, alguns economistas da Unicamp, eles se reuniram e acho que era uma cartilha que eles fizeram. E eles explicaram que a Previdência, na verdade, ela estava fechando sim. Porque na hora de contribuir com a Previdência, existem, eu não vou lembrar o nome certinho, faz muito tempo, eu esqueci o nome, mas basicamente existem 3 contribuidores, que são as pessoas, os trabalhadores, o próprio empresário, o empresário e o Estado. Só que o que estava acontecendo é que, se eu não me engano, era o Estado que não estava, ele estava omitindo a sua parte. Então, assim, estava fechando sim a conta, só que o Estado estava mostrando como se não estivesse fechando, sendo que estava. Então, de certa forma, não era tão necessário assim isso daí. Tá certo, né? Tá. É assim, como eu disse, é bem polêmica, mas é bem por aí. Na verdade, a maior devedora da Previdência Social tem o rol de devedores, tá? Empresas que não pagam, mas a maior devedora da Previdência Social é a União Federal. Então, muito se colocou a responsabilidade nos servidores públicos, porque realmente, antigamente, os servidores públicos, eles não tinham essa contribuição efetiva como existe desde 1998. Mas não é culpa deles, a culpa era da legislação que existia e não exigia essa contribuição efetiva. E muitas vezes a União desviou dinheiro do regime geral para pagar os servidores públicos. Então, a própria lei 8.213, 8.212 de 91, ela fala da dívida da União para com a Previdência Social. Está na própria lei, falando que ia ser criado um conselho para cobrar a dívida da União, e isso nunca foi cobrado. Então, eles falam, Gabriel, até agradeço pela pergunta, pelo comentário, enfim, eles falam que resolveria facinho se cobrasse essa dívida, que a dívida era muito superior ao que ia se conseguir com a reforma da Previdência. Então, assim, é que eu não sou economista, como eu disse, né? Eu leio muito, eu estudo muito. E tanto é que, se vocês entrarem os auditores da Receita Federal, eles sempre falaram que não existia esse rombo na Previdência. Mas, quando eu falei precisava de uma reforma, Gabriel, era pensando no futuro. Porque tem um estudo também que falava que não havia rombo, mas que dentro de alguns anos haveria, justamente porque
A média de filho por mulher está menos de 2 filhos por mulher. E a estimativa, se vocês entrarem lá no site do IBGE, fala que quando chegar em 2050, vai ter menos de 1 filho por mulher. Ou seja, muitas mulheres não vão ter nem 1 filho. Então, diante disso, aí, do aumento da expectativa de vida, a gente sabe que não vai fechar no futuro, então, que precisava fazer uma reforma, sim, da Previdência Social. A pergunta é, precisava ser tão drástica? Essa é a questão. Eu penso que não, mas então foi, então a gente tem que lidar com a realidade e tentar, como eu disse, ver o que pode ser minimizado nesse contexto. Boa noite, professora. Olá, Thalita, boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, essa também é uma das preocupações para a geração, né? Quem pagará a nossa aposentadoria? De uma vez que as mulheres estão tendo a tendência de ter cada vez menos filhos, né? E a tendência também de crescer, de aumentar a idade de contribuição, ela parece-me que está cada vez mais para cima, digamos assim, né? Então, quem pagará a nossa contribuição? Essa é a pergunta. Você sabe que você falando, eu me lembrei de uma capa de uma revista de alguns anos que tinha uma interrogação e um bebê. E a interrogação era assim: quem vai pagar a minha aposentadoria? O bebê. Quem vai pagar a minha aposentadoria? Será que quando chegar o momento de eu me aposentar, vai ter dinheiro suficiente, vai ter gente mandando dinheiro suficiente para que eu me aposente? Então, essa é uma questão. Só que, assim, o tema, ele envolve muitas discussões, porque durante muitos anos, a Previdência Social, ela foi um potinho de ouro. Porque imaginem o seguinte, institui a Previdência Social no Brasil. Então, o sistema geral que a gente teve, a gente tinha leis esparsas. Mas aí, em 1960, vem a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social. A LOPS, de 1960, ela fala o seguinte, ela cria esse regime geral para os trabalhadores em geral, só que ela coloca uma carência para recebimento do benefício. Concordam que cria a Previdência, que durante alguns anos ninguém vai pedir aposentadoria porque tem que cumprir a carência? Então, foi só tendo dinheiro. O dinheiro foi crescendo, crescendo, crescendo. Nós estamos precisando de dinheiro. Vamos pegar esse dinheiro para a construção de Brasília? A gente está precisando de dinheiro. Vamos pegar da Previdência. Vamos construir a ponte Rio-Niterói? Então, teve desvio, foi usado dinheiro. E aí, quando efetivamente precisou, peraí, a gente não tem o dinheiro que a gente esperava. Não tem, porque ele foi usado para outros fins. Então, a história é bem antiga, sabe? Quando a Thalita, ela pega esse ponto é um ponto bem crucial, porque essa reforma não saiu também como o governo queria, porque o governo queria que passasse a capitalização. A capitalização, ela vem da previdência privada, que o seu dinheiro, ele fica especialmente num fundo seu próprio. E o seu benefício, ele é conforme a sua contribuição. Hoje, o que acontece? Se a média der inferior ao salário mínimo, a Previdência vai pagar pelo menos o salário mínimo, porque nós temos alto grau de solidariedade entre as gerações. Quando nós pensamos em capitalização, não tem essa solidariedade. Se o seu benefício ficar inferior ao salário mínimo, vai ficar inferior ao salário mínimo. Daí a discussão do Chile. Por quê? No Chile foi colocada a capitalização. E com o tempo se percebeu que a capitalização foi péssima. E por quê? Não aconteceu como eles esperavam. O que aconteceu no Chile? Muitas pessoas com um benefício, eu acho que é 80%, eu tenho esse dado aqui, deixa eu dar uma olhada, acho que 80% aqui.
80% das pessoas com benefício inferior ao salário mínimo. E 44% com benefício da Previdência de lá ficou abaixo da linha da pobreza. Se vocês se vocês derem uma pesquisada, eles falaram que começou um suicídio quando essas situações começaram a ocorrer, suicídio de idosos. Eu vi um caso que a marido e mulher, os dois aposentados, ela foi diagnosticada com câncer. Eles tinham um único bem, que era o imóvel onde eles viviam. Eles descobriram que para fazer o tratamento dela, um tratamento lá moderno, eficiente, teriam que vender o imóvel e ainda usar as duas aposentadorias para cobrir os custos com o tratamento. E ele, nem ela, iam ter como se manter. Eles cometeram suicídio. Escreveram uma carta que preferiam se matar a viver na miséria, a viver naquelas condições. E isso é uma coisa que preocupou muito a gente quando veio a questão da capitalização. Será que, se passa uma capitalização, o Estado vai garantir pelo menos uma renda mínima do salário mínimo? Ou não? E para ele garantir esse mínimo, como que ele vai ter o dinheiro suficiente no caixa se até hoje só existiu repartição simples? Porque para ter uma capitalização tem que ter um aporte muito grande inicial no caixa. Então é isso. A gente tem muitas discussões, muitas dúvidas, mas com certeza nós teremos mais mudanças. Eu espero que eles deem um tempo para a gente, que a gente possa respirar, né? Porque realmente é bem complexo. Alguém quer colocar mais alguma questão? Professora, boa noite. Boa noite! Obrigada pelo convite. Senhora, peço desculpas, eu tive que dar uma saidinha, por isso que acabei chegando atrasado. Quero agradecer muito a sua disponibilidade de voltar para a UF. É um prazer ter a senhora aqui de novo. Infelizmente, a gente tem uma defasagem grande do assunto sobre previdência, né? Felizmente, aqui a UF tem um curso de ciências atuariais, mas, por exemplo, no curso de Direito da UF, a UF Niterói, que é a sede, não existe uma matéria sobre direito previdenciário, nem como optativa. A senhora tem uma ideia. Juro para a senhora. Aqui expondo um pouco da necessidade de atualização do nosso currículo. Infelizmente, é uma verdade. Porque agora tem que ter, né? Previdenciário agora é uma exigência que os projetos pedagógicos tenham como disciplina obrigatória. Eu comemorei muito. Com certeza, e é necessário, é muito necessário, porque infelizmente, quando a gente fica nessa questão matemática, né, porque agora eu estou aqui na contabilidade, os colegas de atuariais têm esse domínio muito melhor do que o meu. Embora tenha essa questão matemática que é necessária, a gente indo para a moralidade, né, é um absurdo ter algumas categorias que não participaram dessa reforma, sendo que contribui tanto para o desgaste dela, né, para o comprometimento dela, né? A magistratura, os militares, as filhas dos militares, né? Então, é muito complicado, né? A gente falar de uma política de austeridade quando parte da população não participa. E por mais que quantitativamente em pessoas, obviamente, que a quantidade de militares, de filhos de militares, por exemplo, no país, sejam muito menor do que a quantidade da população restante, o gasto, né, dessas pensões, desses benefícios, acaba sendo muito próximo pelo vulto individual dos benefícios dessa primeira categoria. E por mais que tenha uma justificativa da questão do tipo de serviço que é prestado à nação, eu acho que quando a gente fala de política de austeridade, a gente tem que ser austeridade para todo mundo, né? A República tem por ideal uma igualdade entre as pessoas. Os privilégios devem ficar na monarquia. Embora haja partidos republicanos, a tentativa de reimplantar o regime, isso é uma coisa já superada. Assim, eu entendo que uma verdadeira república deve permanecer. E, mais uma vez, agradecer sua presença, sua contribuição, sua fala é muito clara, atinge, né, tanto a gente que tem um pouco mais de conhecimento quanto uma pessoa leiga.
Mesmo assim, aquela que prefere ficar com a vizinha, então fique com a vizinha, que eu prefiro continuar com a senhora. Espero que a senhora possa voltar mais vezes para a UF, né? Uma pena que não dá para conseguir uma cadeira da senhora, né? Para poder a senhora vir aqui, ficar aqui definitivamente, mas pelo menos para essas palestras. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Como eu falei, eu adoro os vizinhos, tá? Então, mas tem essa questão de, eu ouvi falar e é assim, e ponto. Às vezes eu tento, não, mas não, é assim. Tá bom. Mas é isso. Bom, eu acho que, como eu disse, foi muito bom estar aqui com todos e todas. Muito feliz mesmo, vocês deixaram minha sexta-feira muito alegre. Acho que vocês estão percebendo, né, que eu não tirei o sorriso do rosto. Então, muito obrigada. Espero ainda conhecer vocês pessoalmente. E se isso acontecer, me falem que estiveram comigo nesse dia, vai ser muito bom para mim, tá bom? Ai, professora Cristiane, muito bom mesmo. Muito obrigada. Os meninos aí, Patrícia, quer falar alguma coisa? O que falar, né? Só elogios. Uma palestra maravilhosa, gostosa, né? Que a gente não sente nem o tempo passar. Bom, né? Você falou de pontos importantes, de como o direito previdenciário é importante. Eu acho que é quase como uma educação financeira, né? Que hoje está se dando tanta importância. Eu acho que o direito previdenciário também é importante, porque sinto essa necessidade. Os cidadãos, em geral, eles não conhecem os seus direitos, né? Principalmente esses direitos tão importantes, esses direitos sociais. Então, você trouxe de uma maneira muito tranquila, muito suave. Realmente a didática, como todo mundo colocou aqui, a sua didática é excelente. Parabéns. Obrigada aí por ter me convidado, Lurdinha, para participar dessa palestra tão especial. Muito obrigada. Olha, eu estou deixando aí de novo no bate-papo meu e-mail. No Instagram, eu não sou muito blogueirinha, não, tá? Mas se vocês quiserem também, tem no Instagram, eu sou @mussecristiane e no Facebook é Cristiane Musse, tá? Se a gente quiser, a gente pode trocar figurinhas aí. Muito obrigada. Olha, a Thalita está em Goiás. Que delícia! Muito bom, muito bom. Tá bom, então, eu acho que... Ninguém mais quer falar, aqueles meninos aí. Michael, você está quietinho, Michael? Meu Deus! Muito boa a palestra. Gostei muito da maneira como você conduziu, com muito bom humor. Isso acaba transparecendo para a gente, né? A gente acaba ficando com mais vontade de continuar vendo, refletindo sobre tudo que você falou. Então, eu gostei bastante. Parabéns. Ai, que bom! Olha, eu vou dormir toda feliz hoje. Olha! Tem gente, olha, o goiano aí, o Rodrigo também, tá vendo? Muito bom. Então, eu vou desejar a todos e todas uma ótima noite, que vocês tenham um ótimo final de semana, e novamente agradecendo aqui a Lourdes, agradecendo ao José, a Patrícia, muito bom poder estar aqui, e todos que estiveram aqui comigo, né, nessa sexta-feira à noite, e agora a gente pode gritar: sextou! Muito obrigada, Cristiane. E assim que a gente tem o presencial, você, olha, o José já fala com você e a gente volta a se encontrar para poder dar um abraço. Quer dizer, não sei o abraço ainda, mas mesmo com máscara, com o que for,
eu acho que vai ser muito importante. Muito, muito obrigada, Cristiane. E as portas assim estão abertas e tenho certeza que os nossos alunos vão sempre, sempre, e todos que assistiram, né, lembrar dessa tua alegria, falando de coisas tão dolorosas, mas que tem que ter esse viés, não é, como você colocou. Muito obrigada, boa noite, bom final de semana a todos, obrigada aos meninos que ajudaram, Gabriel, Michael, José, Gabriele, todos eles, muito obrigada. Boa noite, bom final de semana para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, professora. Eu não. Tchau. Não. Boa noite, Roberto. Você ainda está aqui, Roberto? Professora Maria. Oi, José. Oi, Roberta. Roberto, eu tirar uma dúvida. Você chegou a se inscrever por esse link que eu botei aqui em cima? Eu me inscrevi, recebi o e-mail, e agora quando eu entro com o CPF, aparece que esse CPF não está inscrito. Você tem um comprovante de inscrição? Hã? Você tem um comprovante de inscrição? Deixa eu ver aqui. Roberto, José, eu tenho a tua lista aqui de frequência, porque hoje eu tive acesso, José, à lista, e eu pude confirmar aqueles alunos que estavam na dúvida. E você, Roberto, já está confirmado. Fique tranquilo, tá bom? Tá. Eu não entendi o porquê do link que deu esse problema, né? Às vezes, eu acho que assim, o sistema, às vezes, eu mesmo, na palestra anterior, tive alguns problemas, mas hoje o teu nome está aqui, está tudo certo, você está com a presença, e se você quiser até entrar, você vai ver que você já pode tirar o teu certificado. Hoje, José, as coisas, eu acho que sim, andaram já mais dentro, o sistema está melhor, tá bom? Tá bom, professor. Então, obrigado pela confirmação, viu, Tião? Já está confirmado. Qualquer dúvida que perfeito, você tenha, você volte, mas não, aqui na minha lista está tudo ok, tá? Tá bom, professora. Muito obrigado. Tá, boa noite. Boa noite, tchau. José, obrigado pela presença, Roberto. Que isso, é sempre um prazer, né? Ex-Niterói, estou aqui firme, né? Isso aí. José, Sim, faz um professora. favor para mim, você entra lá, vê se você consegue tirar o teu, porque eu já confirmei a tua presença, e aí você conseguindo é sinal que está tudo ok também naquela lista. É só entrar lá no sistema, valeu? Tá bom, então, José, obrigada por tudo aí. Nada, professora. Só confirmando, José, eu entrei aqui com o meu nome e já está. Eu só tenho que modificar de algumas pessoas, por exemplo, palestrante, dentro do sistema. Então, não imprime, por exemplo, o seu, porque
Você é participante do projeto como bolsista, então eu vou modificar aqui, porque ele coloca todo mundo como aluno. E aí eu vou fazer essas alterações, tá certo? Tá certo, professora. Eu só estou entrando aqui para ver se ele gera, só para saber se já está automático. Tá aqui, professora, já gerou. Não está perfeito. Então, para a grande maioria já está organizado, já vão ter acesso. Sim, no de vocês, eu vou fazer um ajuste ali onde fala a qualificação, se é aluno, se é bolsista, a função dele, tá bom? Assim, a professora ainda está gravando. Interrompe, por favor, a gravação. Desculpa. Agora que eu vi. Eu Não, sem também problema.